Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para esclarecer de uma vez por todas essa história de quem é dono e quem não é dono do seu estádio. Ou seja, o Inter é dono do seu estádio e o nosso rival não é dono do estádio em que joga. Então vamos conversar sobre isso. Todo mundo assinando aí, tudo que você já sabe, vem conversar comigo no WhatsApp, seja membro, dá joinha, não esquece da joinha. Então vamos deixar bem claro como é que é o negócio, porque o que está acontecendo? Esse processo da possibilidade do show do Metallica ir para o Beira-Rio e não mais ser na Arena Oasis, está levando, como a gente está reclamando bastante, a gente não vai deixar que isso aconteça, porque os colorados não podem deixar que isso aconteça. A Abril é parceira do Inter e não parceira do Grêmio, ela tem que entender isso. E aí muita gente está dizendo assim, quer dizer então que vocês têm, se o estádio fosse do Inter, vamos lá, vamos explicar como é que funciona. O nosso rival construiu um estádio em que foi dada a prerrogativa por contrato, e lembro que na época foi uma celeuma porque muitos conselheiros do Grêmio não queriam aprovar, não gostaram da ideia, foi meio goela abaixo, porque o Grêmio entregava a alma para quem estava construindo o estádio. O Grêmio não seria dono do seu estádio, estava muito claro, por 20 anos o Grêmio não seria dono do seu estádio, ou seja, não seria o seu estádio. Existem algumas coisas para a gente mostrar como é que isso acontece. Eu estou começando falando do rival para depois deixar bem claro como é que funciona no Internacional. O presidente Fábio Koff, saudoso ex-presidente do Grêmio Fábio Koff, um grande dirigente, era presidente do Grêmio há um determinado tempo e ele teve que apresentar o crachá para entrar na arena. O Grêmio precisa de autorização para treinar na arena. O Grêmio não pode estabelecer um preço de ingresso para um jogo na arena. Toda a administração por completo, na totalidade da arena, é da Arena Porto Alegrense, que foi uma empresa criada para representar os interesses da OAS. Como a Abril foi uma empresa criada para representar os interesses da Andrade Gutierrez, que fez a reforma do Beira-Rio. Então assim, o Grêmio não tem ingerência nenhuma sobre nada. O Grêmio pode negociar, o Grêmio pode conversar com o pessoal da arena e dizer o seguinte, olha, vocês querem botar um show em tal lugar, nós temos jogo tal para negociar, mas quem manda é a Arena Porto Alegrense. Em alguns casos, a Arena Porto Alegrense ela ajuda a atender os interesses do Grêmio, porque ela é parceira do Grêmio. Mas quem define, quem dá a última palavra é ela, em todas as situações que envolvem o estádio em que o Grêmio joga. O Grêmio não é dono do seu estádio. Então o que a gente está querendo dizer com isso? O Grêmio aluga o estádio. E é pior do que alugar, porque quando a gente aluga um apartamento, a gente está morando lá e ninguém pode fazer nada lá dentro. Não, o Grêmio aluga um estádio para jogar. E a Arena Porto Alegrense é que determina os horários em que as coisas podem ou não podem acontecer, e daqui a pouco até tira jogo de lá porque tem um show e tal. É assim que funciona. Então é pior que um aluguel. Quem aluga um apartamento tem mais autonomia no apartamento que o Grêmio tem na Arena. Essa é a situação deles. A nossa situação. O incrível presidente Giovanni Luigi, que fez o contrato da reforma do estádio Beira-Rio, foi muito meticuloso e cuidadoso. Eu lembro de ter, por exemplo, criticado à época o presidente, e eu já pedi desculpas para ele pessoalmente por isso, de ter criticado por ele ter perdido a Copa das Confederações. Lembram disso? Antes da Copa do Mundo do Brasil, o Inter perdeu a Copa das Confederações porque demorou demais para assinar o contrato com Andrade Gutierrez. E fez bem o presidente Giovanni Luigi. O contrato foi e voltou dezenas de vezes, porque Giovanni Luigi fazia questão que o Internacional mantivesse total autonomia sobre o seu estádio. Qual foi o acordo feito? Também por 20 anos, a cessão abriu para a utilização de espaços no estádio Beira-Rio. Vamos explicar quais são os espaços. Abril, este braço da Andrade Gutierrez, ela tem autonomia por estes 20 anos nos seguintes espaços do Beira-Rio. O estacionamento coberto é dela. Quando alguém paga lá para entrar no estacionamento, fica lá. A administração e a grana é da Abril. Os bares do Beira-Rio, seja dentro do Beira-Rio, bar, restaurante, tudo que tu consome no Beira-Rio, dentro e no entorno do Beira-Rio, é de administração da Abril. Não são deles os bares, mas eles que dão as concessões para que as empresas coloquem lá dentro seus bares, restaurantes, pubs e o que for, e eles recebem o aluguel por isso e tal. É deles também. É da Abril, não é do Inter. O Inter não tem gerência sobre isso. 7.500 lugares do Beira-Rio são da Abril, envolvendo aquelas 5.000 cadeiras que estão ali embaixo, sabe aquelas cadeiras embaixo das cabines de rádio ali, perto do campo lá embaixo? 5.000 lugares.
são da Abril. Abril que vende, Abril que usa, Abril que faz o que quiser. E mais os camarotes e o Skybox, que é aqueles camarotes acima dos camarotes, lá em cima. Ok? E os espaços para shows, datas para poder marcar grandes shows e ganhar dinheiro com isso. É isso que Abril tem autonomia no Beira-Rio. Tá? Quem define preço de ingresso, quem ganha dinheiro pelos outros 45 mil lugares no estádio, quem define treinamento, quem define tudo no estádio Beira-Rio é o Inter. O Inter é o dono do Beira-Rio. O Inter está alugando para Andrade Gutierrez estes espaços para que ela faça o usufruto, como ela faz, e ela ganha dinheiro com isso. Vocês estão entendendo? O nosso rival, ele é quem aluga o estádio e sem ter autonomia sobre nada, mesmo alugando. Nós alugamos para Andrade Gutierrez isto que eu citei aqui. E ali só eles têm autonomia. Então esta questão do show do Metallica funciona assim. Se Andrade Gutierrez estivesse lá atrás, Abril, tivesse lá atrás marcado um show do Metallica para o Beira-Rio, o Inter não tinha nada para fazer. Porra, faz parte do contrato. Só que não tem show do Metallica no Beira-Rio. É uma coisa de agora. Então, evidentemente que Abril, ela vai ter que pedir a anuência do Inter. E o Inter não vai deixar, o Inter não quer deixar. E os colorados não querem que isso aconteça. Entendem? É exatamente isso que está acontecendo. Essa é a diferença da relação do Grêmio com o estádio da OAS e do Inter com o seu estádio. Acho que agora está claro. Valeu.